Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 20. Nós vamos falar sobre oração de intercessão. Gênesis, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos e de noite lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que encontrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificado. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo registro antigo, mas tão importante para a nossa vida. O Senhor preservou esse texto sagrado e hoje o Senhor o usa para a nossa instrução. O Senhor abre o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para compreender a Tua palavra, Senhor. E possamos, ó Deus, seguir os Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Pai, porque somos muito negligentes por vezes na obediência e na aplicação da Tua palavra em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nessa hora, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu acredito que a maioria de nós conheça bem a história de Abraão. A história de Abraão começa no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus aparece a ele e diz para ele sair da terra onde ele estava, sair da casa do seu pai e ir para uma terra que ele mostraria ainda.
Ele não disse onde seria, mas disse que levaria Abraão até lá. E que ele então teria uma descendência, né? E por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa promessa vai se expandindo, vai se ampliando, né? A cada momento que Deus fala com Abraão, novas informações acerca dessa promessa vão aparecendo, né? Então há a promessa de uma terra, há a promessa de um filho, enfim, há uma aliança entre Deus e Abraão, e que sem dúvida nenhuma tem em vista a vinda de Jesus Cristo, séculos depois, que é descendente de Abraão, né? Então Abraão ele é chamado, ele recebe promessas e ele começa a sua peregrinação, né? Ele começa a sua peregrinação e Gerar, onde ele chega aqui, como diz aí logo o versículo 1, ele partiu dali de onde ele estava e foi para a terra do Negueb e habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Gerar é uma cidade na terra de Canaã, que futuramente seria dominada pelos descendentes de Abraão. Ele passou por essa terra, em diversos lugares dessa terra, sem possuí-la, né? Somente muitos séculos depois que realmente a sua descendência teria a posse dessas terras. Então ele está em Gerar, fica ao sul do território ali de Canaã. E como ele já fez anteriormente, ele faz de novo. Ele apresenta Sara, sua esposa, como sua irmã. E por que ele faz isso? Porque ele tem medo. Ele tem medo de que os homens daquela cidade, daquelas terras, matassem ele para poderem ficar com Sara, né? E ele então, dizendo que Sara era sua irmã, o rei Abimeleque se viu ali com liberdade, aliás, os reis tinham toda a liberdade, né? Eles podiam fazer o que quisessem, terem quantas mulheres eles queriam, enfim, matar pessoas por nenhum motivo, se quisessem apenas ver uma morte, uma execução, enfim, era terrível realmente aquele período. Então Abimeleque se vê ali na oportunidade de ter mais uma mulher, e pasme, Sara tem cerca de 89 anos nesse momento, né? Eu não sei o que acontece, mas Deus fez com que Sara, mesmo com muita idade, chamasse a atenção por sua beleza, né? Então ela é levada, diz o versículo 2, né? Versículo 2, né? Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Então ela é levada para o harém de Abimeleque. E aí diz o versículo 3 que Deus intervém na história. E Deus fala com Abimeleque por meio de um sonho. Não é sempre que Deus fala por meio de sonho, mas algumas vezes a gente vê isso acontecendo na Escritura Sagrada, né? Aliás, o profeta, inclusive, vai dizer, se não me engano, Jeremias ou Isaías, um desses profetas, vai dizer que o profeta que teve um sonho deve contar o sonho como sonho, né? Porque realmente o sonho é algo que não é tão usual, não é a forma normal de Deus falar com as pessoas, né? Mas Deus, nesse momento, realmente fala com Abimeleque através de um sonho. E ele diz o seguinte: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então, Deus pune ele e a sua casa, as suas mulheres, com enfermidade. E ele então adverte disso, né? E dessa forma ele impede que Abimeleque siga com o seu plano de possuir realmente, ter relações sexuais e ter Sara como uma das suas mulheres, né? Então a primeira parte do versículo 4 diz que Abimeleque ainda não havia consumado o seu plano com Sara. E a partir da segunda parte do capítulo 4 nós vemos que Abimeleque se defende diante de Deus. Ele diz: Senhor, matarás até uma nação inocente? Ele disse que ela era
sua irmã, ela também disse que ele era o seu irmão, então eu agi com sinceridade de coração, na minha inocência, foi que eu fiz isso. O autor bíblico, né, que em primeiro lugar é próprio Deus, ele não está interessado aqui em falar contra a poligamia. Isso é uma prática condenável, tá? Mas nessa história não é esse o foco, o objetivo do autor falar contra isso. Então ele está simplesmente narrando o fato, né? Então ele se apresenta diante de Deus falando: eu sou inocente, eu não, se eu soubesse, né, que ela era casada, eu não faria isso. E o versículo 6 diz que Deus aceita realmente essa justificativa, e Deus diz para ele: eu sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí eu ter impedido você de pecar contra mim, não permitir que você a tocasse, né? Então, e no versículo 7, Deus ordena que ele desfaça o que ele estava planejando fazer, fala para restituir Sara, né? E diz que Abraão, o marido, ele é profeta, né? E ele viria a interceder pelo rei, e então ele viveria, ele teria de volta a sua saúde. Se não, Deus iria acabar com tudo, né? E foi exatamente isso que Abimeleque fez. É óbvio, ele ficou aterrorizado, assim como os demais com quem ele falou naquela madrugada. Diz o versículo 8 que ele levantou de madrugada, chamou todo mundo, contou a história, todo mundo ficou aterrorizado, né? E ele chamou Abraão e deu uma bronca em Abraão também, né? Diz aí do versículo 9, versículo 9 em diante, né? Que pede explicações a Abraão, né? O que você fez? Por que você agiu? Você fez o que não deveria ter feito, né? E aí vem no versículo 11 a resposta de Abraão. Abraão diz que teve medo de ser morto, porque ele sabia que as pessoas iriam querer ficar com a sua esposa, iriam matar ele por conta disso. Ele se justifica no versículo 12, né, dizendo que ela era realmente sua irmã por parte de pai, não por parte de mãe, mas é uma maneira de falsear a verdade, vamos dizer, né? Ele não está sendo correto, porque é óbvio, né? O grau de parentesco mais importante com Sara não era que ela era sua irmã, mas sim que ela era, obviamente, a sua esposa. O texto também não está aqui preocupado em dizer se é certo ou não ele estar casado com a sua meia-irmã. É óbvio também, em outros textos lá na frente, quando vem a lei de fato, através de Moisés, isso fica claro que Deus não se agrada desse tipo de relacionamento, tá? Mas mesmo nas nossas falhas e nas nossas mazelas, Deus usa as nossas vidas, e é exatamente isso que nós vamos ver nesse texto. Apesar de Abraão ser quem ele é usado por Deus para abençoar, no caso, e curar, né, aquele homem. E do versículo 14 a 16, Abimeleque presenteia a Abraão como compensação por essa situação, restitui Sara, né, e ainda oferece a terra para ele morar. Abraão era um cara rico, de muitas posses, né, e ele então ocupa um espaço daquela terra. Inclusive depois é onde ele vai brigar, os servos de Abraão vão brigar com os servos de Abimeleque por causa dos poços que foram abertos. Enfim, é uma história que vem depois, né? Então nós vemos aí no final, versículo 17 e 18, que Abraão ora a Deus, e então Deus cura Abimeleque, cura suas mulheres de esterilidade que sobreveio sobre elas por causa de Sara, né? Eu acredito que a função dessa narrativa, desse texto, na história de Gênesis, a função desse texto é revelar que Deus tem o controle do seu plano redentor. E que nem mesmo as falhas dos seus servos podem frustrar esse plano, tá? Aliás, todas as histórias narradas podem se enquadrar bem nessa explicação, porque realmente a gente vê Abraão pisando na bola, a gente vê Jacó muito mais, né? Ele fazia coisas que, enfim, mas eram homens chamados por Deus para um propósito, para cumprir neles a sua vontade.
e a sua vontade, em última instância, era enviar o seu próprio filho para ser o substituto deles, do seu povo, para perdoar os seus pecados e lhes dar salvação. Então a função mais importante desse texto é essa, é mostrar para a gente que apesar das falhas humanas, nós colocamos em risco, né, o cumprimento da vontade de Deus o tempo todo nas nossas vidas. Não há quem possa dizer, não, eu só coopero com Deus na minha vida. Não, na verdade nós somos os que mais atrapalhamos Deus nessa história, né? Eu falo por mim mesmo. E Abraão realmente, se dependesse dele, a nossa salvação, nós estávamos realmente perdidos, né? Mas Deus toma sobre si a responsabilidade em fazer cumprir o seu plano redentor. Aparece para o rei em sonho, Deus faz o que precisar ser feito para ser fiel à sua palavra. Mas eu quero destacar, sabendo disso, que essa é a função desse texto, eu quero destacar 4 lições importantes para a nossa vida sobre esse assunto, sobre oração de intercessão. A primeira coisa é que Deus usa de benevolência para com aqueles por quem o seu povo intercede. Deus usa de benevolência para com aqueles por quem o seu povo intercede. Então, a gente vê que Abimeleque e as mulheres dele, eles não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, lógico. Talvez eles nem tivessem um compromisso com Deus, eu acredito que não. Mas quando Abraão, que é um filho de Deus, chamado por Deus, ele intercede por Abimeleque, Deus se torna favorável a eles, sara as suas enfermidades, né? Então, nós devemos interceder também. E veja, nós devemos interceder até mesmo por aqueles que estão sofrendo consequências dos seus próprios pecados. Porque muitas vezes, eu não sei você, às vezes passa pela minha mente malévola, né? A pessoa está passando por isso, olha, também ela cavou essa situação. Como é que eu vou orar para uma pessoa se ela está nessa situação por causa dos seus próprios pecados? Então nós não devemos pensar dessa forma. Nós devemos interceder, clamar por misericórdia, clamar por cura, clamar por salvação, até mesmo por aqueles que notoriamente, né, estão agindo de maneira errada, né? A segunda lição que eu gostaria de destacar aqui é que servos falhos são ouvidos e atendidos por Deus quando intercedem por outros. Servos falhos são ouvidos e atendidos por Deus quando intercedem por outros. Abraão falhou nessa história. O texto nem precisa, né, ressaltar, salientar a falha de Abraão. Não precisa, já é notório que ele está fazendo algo que não deveria fazer. Ele não está confiando na providência de Deus, ele não está confiando na proteção de Deus. Ele está assumindo o controle da situação ao mentir, ou pelo menos uma meia mentira, a respeito da sua relação com a sua esposa, né? Então, ele havia falhado sim em confiar em Deus quando ele falseou a verdade, dizendo que Sara era sua irmã. No entanto, Deus o ouviu e Deus o atendeu. Infelizmente, no meio evangélico há a concepção de que há pessoas que têm a sua oração mais forte por causa do cargo que ocupa, por causa de um suposto grau de santidade mais elevado do que as pessoas comuns. Irmãos, isso não é verdade, tá? A oração de alguém não é mais forte por causa do seu cargo, não é mais forte por causa do seu nível de santidade, tá bom? Deus pode atender a sua intercessão. Deus pode usar a sua oração para cumprir a vontade dele, para abençoar pessoas assim, improváveis, que você olha para a vida dela e fala, nossa, Deus nunca vai mudar a vida dessa pessoa. Deus pode sim atender a sua oração e sabe, não transfira o privilégio disso. É um privilégio realmente muito grande a gente poder interceder diante de Deus, o Deus Criador, Todo-Poderoso,
falar com ele a respeito de um irmão, de uma irmã. Não é porque nós somos melhores do que esse irmão, essa irmã. Não é isso não, muito pelo contrário. Né? Não, nem Abraão é flor que se cheire e nem o rei Abimeleque. Mas Abraão é servo de Deus, ele está intercedendo pelo rei. E assim nós devemos fazer também. Tá? Não podemos transferir esse privilégio. Deus ouve a oração de intercessão de todos nós e atende ou não quando Ele quer. Então saiba, Deus ouve a sua oração e Deus pode sim atender, mas Ele o fará não porque você é santo, não porque você é quem você é, Ele atenderá se Ele quiser, se Ele quiser atender. Nós nunca, irmãos, estaremos à altura desse privilégio de falar diretamente com Deus em favor das pessoas. É um privilégio que Ele concede a mim e a vocês, mesmo sendo nós pecadores como somos. Assim como a mesa do Senhor, aproveitando que está aqui diante de nós. Né? Muitas vezes a gente pensa, bom, hoje eu não estou tão bem com Deus, eu saí de casa, briguei com a minha esposa, briguei com o meu marido, eu não estou em condições de tomar a Santa Ceia. Isso é engano do diabo na sua vida. Né? Isso é mentira, isso não é verdade. Você não pode tomar a Santa Ceia só quando você está bem. Sabe por quê? Se fosse por isso, você nunca poderia tomar a Santa Ceia. Nunca. Quando é que você está santo o suficiente para ser digno da graça de Deus? Graça é graça. Graça é favor imerecido. Então, nós nunca estaremos à altura do privilégio de orar. Orar é um privilégio, orar não é uma obrigação meramente, orar é um privilégio. Participar da mesa do Senhor é um privilégio e nós nunca estaremos à altura. Nunca haverá ninguém sobre a face da terra digno dessas coisas, senão aquele que já passou por aqui, que é o Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que nós devemos interceder por todos os tipos de homens. Nós devemos interceder especialmente por aqueles que têm autoridade. O apóstolo Paulo disse a Timóteo o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, todos os tipos de homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso já acontecia desde Abraão. Veja que Abraão intercede, né, em favor de um rei, que é o rei Abimeleque. Ele está ali peregrino numa terra que não é dele, né, mas ele pede em favor do rei que governa aquela cidade. Ele sabe que Deus, num futuro, que ele não sabe quando, vai dar a posse daquela terra para ele, para a sua descendência. Mas aquele não é o momento. Então ele deve orar pela autoridade instituída por Deus, naquele momento, naquela situação em que ele está vivendo. E nós devemos orar não só pelas autoridades, mas como Paulo disse a Timóteo, em favor de todos os homens, de pessoas de todas as classes sociais, vizinhos, amigos, irmãos, familiares, todos os tipos de homens, né? Inclusive e especialmente pelos nossos irmãos. Você deve se lembrar disso. Você que é membro de uma igreja, você está inserido numa comunidade de fé, num povo que foi separado do mundo para adoração ao Senhor. Então você está junto com o povo, você não está sozinho. Talvez alguns de nós entramos na igreja no domingo às 18h25, saímos da igreja no domingo, sei lá, 19h45, vamos para a nossa casa e nos vemos desconectados das pessoas que nos cercam, que professam a mesma fé que nós. Isso não é certo. Isso não é certo. Você não está participando da vida de ninguém, ninguém está participando da sua vida. Isso não é certo. Deus não quer que seja assim. Deus não quer simplesmente que você tenha amizade com os seus irmãos. Deus quer que você tenha comunhão. Comunhão com irmãos é algo... Você pode até não ter amizade com alguém, mas ter comunhão é outra coisa. É você poder
você saber que que essa pessoa ora por você. E essa pessoa saber que você também ora por ela. Então é muito fácil se tornar membro da igreja. Mas difícil é a gente manter essa comunhão, esse laço de amor com o qual o Espírito Santo nos uniu. Então, nós devemos sempre lembrar de orar pelos nossos irmãos, como Tiago disse: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha só, muito pode, ele continua dizendo, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, vocês devem orar uns pelos outros. Vocês devem até mesmo contar com o auxílio do outro, de um irmão de confiança, um irmão mais maduro, até mesmo para confessar diante dele os seus pecados. Isso faz parte da restauração que Deus quer operar na sua vida. Quando você se esconde, quando você se omite, isso não traz benefício nenhum para você. O próprio Moisés, como a gente viu no texto da liturgia, ele faz isso pelo povo. Ele intercede pelo povo. Em dado momento do texto que nós lemos, em Números 14, Moisés diz assim: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Senhor, perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo, desde a terra do Egito até aqui. Ele está intercedendo pelos seus irmãos. A quarta lição e última que eu gostaria de destacar é que quando nós intercedemos por alguém, nós estamos fazendo algo que é próprio do nosso Redentor. Quando intercedemos por alguém, fazemos algo que é próprio do Redentor. O descendente de Abraão, que viria através de sua esposa Sara, o qual Deus tem em vista ao longo de toda essa história de Gênesis aqui, é aquele que se interpõe entre a ira do pai contra o pecado e a vida do seu povo. O descendente de Abraão é aquele que vai, no futuro, se interpor entre todo o povo eleito de Deus e o próprio Deus irado contra o pecado. Jesus, durante a sua crucificação, intercedeu até mesmo por aqueles que o feriam. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas quando nós vemos pecadores pecando, aliás, não é nada mais natural do que um pecador pecar. Quando nós vemos pecadores pecando, às vezes a gente sente nojo e a gente se afasta dos pecadores, ao invés de clamar por misericórdia e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Abre os olhos deles para eles te conhecerem, para eles conhecerem a tua santidade. Mas não, muitas vezes nós nos achamos mais santos do que eles e viramos as costas. Nós não somos nem um pouco diferentes deles, a não ser pela graça de Deus que opera na nossa vida. O Senhor Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E é Ele, o Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, tomou sobre si todo o cálice da ira de Deus. Aliás, a gente falou bastante sobre isso na reflexão do Evangelho de João, que terminou há algumas semanas. Ele toma todo o cálice da ira de Deus, morre, ressuscita, sobe aos céus, põe-se à destra do Pai. E sabe o que ele faz lá? Eu sei que você sabe. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Romanos 8:34 diz assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai condenar você que é filho de Deus? Ninguém. Foi por você que Jesus morreu e ressuscitou. É por você que Ele está à destra de Deus intercedendo. Hebreus 7:25. Por isso também
Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E o clássico 1 João capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, Deus quer agir na vida das pessoas através das nossas orações de intercessão. Às vezes são orações curtas, são orações rápidas, são lapsos de pensamento, mas que são eficazes diante de Deus. Ele pode curar e Ele pode até salvar aqueles por quem nós oramos. Como Ele fez aqui. Quando Abraão orou, intercedendo por aquele rei, Ele curou. Deus só curou depois que Abraão orou. O texto de Tiago, pegando um pouco mais de versículos, diz assim: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Será que Abimeleque não teve ali os seus pecados perdoados? Não só a sua enfermidade física? Será? O texto não diz. Será que Abimeleque não foi transformado por Deus? Por meio da oração de Abraão? E aí segue o versículo que nós já lemos: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E o texto segue dizendo: Elias era um homem bem melhor que nós, né? É isso que está no texto? Não. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois orou de novo, e o que aconteceu? O céu deu a chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Deus queria fazer exatamente isso, mas só fez quando o seu servo orou. Algumas aplicações para nós. Primeira coisa, exercite a prática da oração de intercessão diariamente. Seja um intercessor. Diariamente. Ore intercedendo por seus irmãos, por seus amigos, seus familiares, seus vizinhos. Ore pelo prefeito, ore pelos vereadores, ore pelo governador do estado, ore pelos senadores, pelos deputados estaduais, federais. Ore a Deus. Clame a Deus por misericórdia. Quando você vê ouvir a respeito de algum político que fez algo que não deveria fazer, clame a Deus por misericórdia. Ao invés de simplesmente condená-lo no teu coração, geralmente é isso que a gente faz. A gente veste a toga, bate o martelo e acabou. Aquela pessoa acabou pra gente. Ao invés de a gente fazer isso, vamos interceder. Vamos clamar a Deus pela vida, pela saúde, pela salvação dessas pessoas. Então, interceda diariamente. Outra coisa, você pode ter um caderno de oração. Você pode ter um caderno de oração. Faça talvez uma lista de todos os membros dessa igreja. Se você não tem, talvez seja difícil para você, eu posso te dar uma lista de todas as pessoas dessa congregação para você orar todo santo dia. Cada dia ora por uma família. Tem um caderno de oração. Ficou sabendo de alguma coisa, viu algum irmão passando por alguma necessidade, acrescenta lá, escreve lá. Ore pelos missionários. Aqui a gente não tem um momento missionário no culto, trazendo informações, mas você pode buscar informações a respeito dos missionários. Tem vários portais na internet, várias maneiras de você
se comunicar com eles. Eu posso te passar também o contato daqueles missionários que são parceiros nossos. Interceda por eles, ore por eles. Mantenha um caderno de oração. Outra coisa, sinta-se privilegiado por poder interceder diante de Deus pelas pessoas. Não é uma mera obrigação. Isso aqui é o ponto. Eu estou falando de coisas fundamentais da vida cristã. Coisas básicas. Lição número 1 de alguém que é crente. É alguém que ora. Alguém que tem sua vida de oração. Se sinta privilegiado. É um privilégio que Deus te deu. E, por fim, não espere ser melhor do que você é hoje para interceder. Ah não, agora eu ainda não estou em condições ainda preciso melhorar algumas coisas na minha vida para poder então ser membro desta igreja, para poder participar da ceia do Senhor, para poder orar pelas pessoas, para poder orar em público. Não, você não precisa ser melhor do que você é. Você, do jeito que você é chamado a orar. Orar intercedendo pelos seus irmãos. Todos nós somos ouvidos e atendidos, não porque temos a oração mais forte, não porque temos a oração mais bonita. Sabe por quê? Aquele texto que já foi lido. A oração eficaz não é a oração forte, não é a oração bonita. A oração eficaz é aquela feita pelo servo justificado pela fé em Cristo. Essa é a oração eficaz. A oração do servo. A oração daquele que foi justificado pela fé em Cristo. Essa é a oração eficaz. E se você é um deles, ore. Ore. Porque Deus quer agir neste mundo. Quer agir na vida das pessoas por meio da sua oração.